Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 119 e o tema da minha mensagem é como amar a presença de Deus. Nesse mês eu estou fazendo um estudo do livro de Salmos, tanto de forma pessoal e eu venho aqui em alguns vídeos passados já falando sobre alguns outros capítulos de Salmos. E esse em específico é o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119 possui 176 versículos e ele tem um tema central. E é sobre esse tema central que eu quero falar com vocês. O Salmo 119 já inicia falando que como é feliz aqueles que andam nos caminhos do Senhor, que vivem conforme a lei do Senhor, que o obedecem, que não praticam o mal e que andam nos caminhos do Senhor. E então o livro, o capítulo inteiro vai falar um pouco sobre isso. E eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção desse versículo, desse capítulo, e é algo que a gente pode trazer para a nossa realidade de hoje, porque às vezes a gente não sabe como amar a presença de Deus. E realmente a gente vai aprendendo na nossa jornada como nós conseguimos amar a presença. E não é uma coisa que parte de nós, é uma coisa que vem de Deus, é algo que vem do próprio Senhor de presente para nós. E a primeira coisa é que a gente não vai conseguir amar a presença de Deus se a gente não buscar Ele todos os dias. E eu volto a usar esse mesmo exemplo porque eu já falei sobre isso em um outro vídeo, mas é que nem quando você conhece uma pessoa e você não ama ela do dia para a noite. Você passa a amá-la conforme você vai conhecendo, você vai entendendo qual é o que ela gosta, o que ela não gosta, conforme você vai passando tempo com essa pessoa. Então, com Deus é da mesma forma. A gente só vai amar de fato a presença de Deus quando a gente passar tempo com Ele. E o salmista que fala que ele tem prazer em obedecer à presença, em obedecer aos mandamentos do Senhor, ele tem prazer em estar na presença do Senhor. E é muito interessante que ele fala que ele ama mais a presença do Senhor do que o ouro, a prata. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu consigo chegar nesse nível de amor? Porque nós, infelizmente, visamos muito as coisas aqui da terra, né? Nós visamos muito ter sucesso terreno, mas a nossa herança está no Senhor de fato. O que a gente ganha aqui é uma consequência, porque o Senhor quis nos dar tudo isso. Mas a gente também tem que entender que nós só vamos conseguir ganhar coisas, bens materiais, quando a gente não tiver mais o nosso coração naquelas coisas. Eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele disse que chegou uma época da vida dele que ele se emocionou porque ele disse que passou tanto tempo querendo tantas e tantas coisas e ele conseguiu sim ganhar todas essas coisas, mas elas não tinham mais aquele prazer, aquela vontade toda que ele tinha, porque aquilo deixou de ocupar o coração dele. Então, da mesma forma é conosco. Quando a gente deixa de colocar o coração e o nosso anseio pelas coisas aqui da terra e colocamos tudo isso no Senhor, que é o único que merece de verdade ser adorado, nós conseguimos ganhar essas outras coisas. E eu trazendo até um exemplo pessoal, quando eu era adolescente, eu queria muito ter o último celular que era lançado, mas infelizmente eu não tinha condições financeiras para comprar. E aí, glória a Deus, que eu comecei a trabalhar e com isso eu fui comprando e adquirindo coisas que eu queria muito ter tido antes. Só que aquilo não era mais aquele prazer, aquela, meu Deus, eu preciso ter aquilo, uma necessidade. Pronto, aquilo não era mais uma necessidade. E é tanto que quando eu deixei de pôr os meus olhos nisso, eu acabei ganhando do Senhor, porque não era mais aquilo que preenchia o meu coração. Então a gente tem que parar de tentar preencher o vazio da nossa alma, do nosso coração, nas coisas terrenas, porque isso nunca vai te preencher.
E eu também trago um outro exemplo que eu acho que é muito importante a gente trazer exemplos da nossa vida, porque são coisas que nós vivemos, né. Por exemplo, no sábado, eu passei o dia inteiro, sem nenhum compromisso, só tinha um compromisso à noite. E aí eu tive meu momento de leitura da Bíblia, até assisti uma pregação, enfim, tive todo o meu momento com Deus. E aí, à tarde, eu fui descansar um pouco, porque a manhã tinha sido um pouco mais corrida. E aí à tarde eu fui descansar e eu fui assistir vídeos aleatórios que eu gosto de assistir, vídeos de comida, enfim. E sabe, aquilo não estava preenchendo o meu vazio, eu estava tentando ocupar o meu tempo com uma coisa que não tem nada de errado, obviamente, mas não estava me preenchendo, sabe. E aí eu fiquei pensando: "Meu Deus, eu tô tentando preencher o vazio que eu estou sentindo agora, do passar tempo, com algo que não vai preencher o meu coração". Não sei se deu para ficar claro, mas, eu tentei ser o mais específica possível. Mas às vezes a gente realmente quer tentar preencher o vazio do nosso coração com coisas que não vão preencher, né. Então, nada desse mundo aqui que nós vivemos hoje vai preencher de fato o nosso coração, a não ser Deus. Então todo esse vazio que você está sentindo, somente o Senhor pode te preencher. E é interessante, gente, eu não ia falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu ia para outro lugar, eu ia realmente ficar mais atenta aqui na questão da palavra, mas eu sempre peço para o Senhor me direcionar realmente para o que o povo dele precisa ouvir, né? Então, é tanto que eu não tenho questão de script, né? O máximo que às vezes eu escrevo são alguns pontos para eu me direcionar, mas eu não tenho um script para ir seguindo, sabe? Porque realmente a gente tem que se permitir ser deixada, né? Fluir pelo Espírito Santo de Deus. Então, voltando aqui um pouco para a palavra, ele fala muito sobre buscar a presença de Deus e que ele ama estar na presença do Senhor e que ele ama os mandamentos dele, ele ama obedecer aos preceitos de Deus mais do que tudo nessa vida. E aí meu Deus, é isso mesmo que eu quero parar de amar as coisas que não são importantes e amar realmente estar nos teus andar nos teus caminhos, obedecer aos teus preceitos. E ele fala muitas vezes sobre obedecer, sobre ter prazer na lei do Senhor, andar nos caminhos de Deus. E uma outra coisa que ele fala é: ensina-me os teus decretos. Então, como eu falei no início, não é nós mesmos que vamos conseguir amar o Senhor, é o próprio Deus que libera esse amor para nós. E a nossa oração deve ser: Senhor, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina o que é certo, me ensina o que te desagrada, para que eu não faça mais. Me ensina os teus decretos, me ensina as tuas leis e que essa seja a nossa oração. Porque quando a gente clama, tantas vezes a gente vê, né, que todas as pessoas que clamaram ao Senhor tiveram resposta. Então, da mesma forma conosco, se nós clamarmos ao Senhor, nós vamos ter a resposta que precisamos. E a gente precisa pedir ao Senhor que ensine a nós os decretos dele, as ordenanças dele, os caminhos dele. Essa é a nossa oração. E, particularmente, dois versículos me chamaram bastante atenção, eu até circulei eles aqui na minha Bíblia, que é o versículo 71 e o 72. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. E olha que nível o salmista está em relacionamento com Deus. Foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. E que nível que nós precisamos estar. Porque nós precisamos entender que o Senhor é um bom Pai. Então, como nosso pai e nossa mãe aqui da terra nos castigava quando era necessário para que a gente pudesse aprender, o Senhor, ele nos repreende quando é necessário, para que a gente aprenda qual é o caminho certo que nós devemos seguir. Então, quantas vezes eu já fui corrigida por algo que eu falei,
por uma decisão que eu tomei sozinha, sem pedir o conselho do Senhor, por não ter obedecido ao que ele tinha me pedido para fazer. Então, ele me repreendeu como um bom pai repreende os seus filhos. O Senhor, quem dirá o Senhor não fará isso por nós? Porque ele nos repreende, porque ele nos ama. Porque se ele não nos amasse, ele não nos repreendia. Então, a repreensão do Senhor é para que a gente possa crescer em fé, possa crescer em intimidade, relacionamento com Ele e para que a gente possa andar nos caminhos do Senhor. E, mais uma vez, repete: para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Então, que a gente possa realmente buscar a presença de Deus, para que a gente possa amar a presença do Senhor. E quando a gente ama a presença de Deus, a gente passa o dia todo meditando naquilo, né? Então, nós sempre devemos sentar, meditar dia e noite na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, para que a gente possa caminhar em cima da sua palavra. E ele fala, o salmista fala também que se chateia muito quando não vê que as pessoas não estão obedecendo à lei do Senhor. E às vezes também eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que eu conheço que não seguem o que o Senhor pede para fazer, ou que realmente decide virar as costas para a lei do Senhor. Então, quando a gente ama a presença de Deus, nós nos chateamos pelos irmãos que não querem andar na presença do Senhor. E para essas pessoas nós devemos orar, que o Senhor possa encontrá-las. Então, essas pessoas que você quer muito que se converta, te garanto que não vai ser com a força do teu braço, vai ser com a tua oração. E eu digo isso por experiência própria. Com meu esposo, né? Eu queria muito que ele se convertesse, porque eu me converti primeiro. E não foi eu falando que ele tinha que se converter, foi a minha oração e o meu exemplo que fizeram com que ele se convertesse. Então é isso que você deve fazer por essas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então, essa deve ser a nossa oração para a gente finalizar, para que a gente ame a presença de Deus. Nós devemos sempre buscar todos os dias. Esse é o segredo. Na realidade, não tem segredo. É só uma prática que a gente deve ter diariamente, de buscar o Senhor todos os dias, pedir para que o Senhor ensine a gente o que agrada a Ele e o que desagrada, apesar de que também nós vemos o que agrada ao Senhor na palavra de Deus. E também a gente deve pedir ao Senhor discernimento no Espírito, para que Ele te direcione. Mas você, quando buscar ao Senhor, vai identificar na palavra de Deus o que é que agrada e o que é que desagrada ao Senhor também, tá? Mas que a gente também possa pedir ao Senhor esse discernimento no Espírito. Que a gente também deve pedir ao Senhor a nos ensinar a ter prazer em sua palavra, prazer em buscá-lo, porque ele vai colocando essa sede. Então nós devemos pedir mais fome e sede pela palavra de Deus. E realmente, o cerne disso tudo é o buscar ao Senhor, permitir que o Senhor nos transforme. Não tem fórmula mágica para que isso aconteça. Isso requer um esforço da nossa parte de buscar o Senhor, porque você não vai simplesmente acordar no outro dia amando a palavra de Deus, sem ter nenhum tipo de esforço. Nós precisamos ter esforço em buscar ao Senhor. E aí o nosso coração é o Senhor que vai transformar. E isso pode deixar com Ele que Ele vai transformar o nosso coração. Mas que a gente possa sempre estar clamando e pedindo ao Senhor que nos dê mais fome e sede pela presença, que Ele nos ensine a ter discernimento da Sua palavra e que Ele nos ensine a andar em seus caminhos. E que a gente passe o dia inteiro meditando na palavra do Senhor, pensando na soberania de Deus, pensando no que nós lemos na palavra. E é isso. Eu oro para que essa mensagem tenha ficado clara para você, que você tenha tido esse discernimento, que você tenha tido esse chamado de buscar mais e mais a presença de Deus. Eu oro para que você tenha uma transformação completa de vida. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas.
se inscreve no meu canal. Semanalmente eu estou postando vídeos novos, tanto vídeos longos como shorts também. E é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.